paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe a todos. Graças a Deus, irmãos, mais uma oportunidade de elevarmos um pouco mais o nosso conhecimento sobre a Bíblia. Nós que temos acompanhado já há um ano, você que tem acompanhado esse vídeo há um ano, ou até um pouco mais, você tem percebido que nós temos nos aprofundado mais e mais no conhecimento da Bíblia, sempre trazendo temas diferentes, mas sempre sendo o mais sincero possível com vocês, irmãos. Porque eu não estou aqui para fazer show, não estou aqui para agradar ninguém, eu não estou aqui para usar a frente da obra, né? O púlpito, o altar do Senhor, para fazer show, né? Tem muita gente que já faz isso, deixa quem faz é eles e Deus. A nossa finalidade aqui, a nossa função aqui como cristão é levar vocês a palavra da verdade, a palavra da salvação, né? Não é brincar com o sentimento de vocês, não é brincar com a fé de vocês, mas trazer o conhecimento de Deus. E falando sobre conhecimento, irmãos, vocês já se questionaram alguma vez o porquê vocês são cristãos? Eu não sei quanto aos irmãos, eu sou cristão. Um dia na minha vida eu me questionei, eu quando mais jovem, eu me denominava evangélico, mas conforme eu fui me aprofundando na Bíblia, e conforme Deus me deu uma obra em minhas mãos, eu percebi que eu estava realmente fugindo às Escrituras, fugindo àquilo que Deus... Se vocês pegarem no Google ou procurar algum ensino bíblico, vocês vão ver lá no Google dizendo que cristão é abrangente. Todo mundo que acredita em Deus, todos que creem em Cristo Jesus são cristãos. Evangélico é aquele que acredita no Evangelho de Deus. E assim sucessivamente, falando de cada qual, de cada igreja. Mas, vamos falar a verdade? Como surgiram as igrejas? De uma maneira bem grossa, assim, bem rude, falando com os irmãos. Desculpe até o termo grosseiro, mas vamos falar de uma maneira bem resumida e bem rude. Assim, houve a primeira igreja, nasceu a primeira igreja, houve alguém ali que não aceitou a doutrina, o regimento interno, abriu sua outra igreja. Aí, pessoas que estavam nessa segunda igreja não aceitaram o regime interno, não aceitaram a doutrina, ou alguma outra coisa, fundaram uma quarta igreja. E assim sucessivamente. Eu não concordo com essa igreja, vou abrir uma igreja. Eu não concordo com a igreja, vou abrir uma igreja. Aí abri igreja, fundava uma doutrina, criava uma religião para isso, né? Trazendo os fundamentos, né, de Cristo, mas muito do que o Senhor foi nos ensinando foi se perdendo com o passar do tempo. E uma das coisas que o Senhor nos ensinou na palavra é que, se vocês procurarem em Atos 19, existe ali, acho que a partir do versículo 11, vocês vão encontrar um trecho ali, onde se fala da pregação na Antioquia, onde as pessoas que eram discípulas de Cristo, a partir dali começaram a ser chamadas de cristãs. Então, ali, logo depois que Jesus levantou seus discípulos, quando eles começaram a caminhar pelo mundo ensinando o Evangelho, ali na Antioquia foi a primeira vez que aqueles que criam e pregavam o Evangelho de Cristo foram chamados como cristãos. Então, a denominação que temos hoje para quem crê em Cristo Jesus é cristã. Hoje, para mim, como cristão, existem judeus e cristãos. Eu respeito os judeus, acredito realmente ali no poder que eles exercem, né, sobre os ensinamentos sobre o povo deles, né, porque em relação a sua crença é muito forte, o judaísmo é muito forte, mas o cristianismo também é forte. Só que houve uma situação muito delicada em relação a isso, porque conforme as pessoas não vão aceitando alguma coisa, foi se criando várias religiões. Então isso muitas vezes
não é nem bom para as pessoas, porque acaba trazendo até um certo grau de confusão. Porque daí a pessoa chega no momento, será que eu estou na igreja certa? Será que o que eu estou aprendendo é o correto? Eu já passei por isso na minha vida, eu já me questionei sobre a direção espiritual que eu tinha, sobre o lugar onde eu tinha escolhido. Eu me questionei. Me questionei porque eu leio a Bíblia, eu estudo a palavra do Senhor, eu tenho me atido mais e mais, cada vez mais à palavra do Senhor. Então o que eu vejo é assim, por conveniência foram surgindo outras religiões. Eu não acredito nessa, não acredito, não aceito sua doutrina, não aceito o regime, foi aparecendo outras igrejas. Mas o que a Bíblia deixa bem claro é que existem os judeus e existem os cristãos. E, bom, se perguntarem para mim qual a necessidade de mais denominações e mais igrejas, eu vou dizer conveniência. É porque um não aceita o louvor da igreja que é pregado na outra, é porque um não aceita um inário, é porque um não aceita isso, outro não aceita como o pastor prega, um não aceita como é a igreja. Conveniência. Conveniência, pura conveniência. Mas o principal deixa de lado. Porque agora vamos surgir um pouco dessa questão da criação das igrejas. Vamos pensar assim. Como é que eu conheço a Bíblia? Porque eu leio a Bíblia. Que eu busco entendimento. Existem meios, existem internet, existem livros, existem cursos. Então, eu entendo a Bíblia dessa maneira. Eu estudo a Bíblia. Todo dia eu estudo a Bíblia. Porque se alguém um dia vier me questionar sobre alguma palavra da Bíblia, eu vou simplesmente conversar com ele na Bíblia. Eu não vou falar de achismo. Eu vou falar do que Deus me ensinou, do que está aqui na palavra de Deus. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas vão para a sua igreja e elas simplesmente se paralisam naquele tempo. Elas vão, ouvem a palavra, oh glória a Deus, palavra abençoada, louvado seja o nome do Senhor. Aí você fica a semana inteira só com aquela palavra. E a Bíblia? A Bíblia, por acaso, é algum móvel, como uma mesa, uma penteadeira, uma cômoda, um guarda-roupa que você compra, coloca no lugar e esquece ali, pronto? Abre quando necessário, fecha, pronto, acabou. É isso. Não, a Bíblia é uma espada. O Senhor Jesus já deixou bem claro, a Bíblia é uma espada. É uma espada que não é usada, ela enferruja. Aí você deixa a sua Bíblia lá, como peso morto, em cima de algum móvel, e só tira dali em dia de culto. Ah não, a Bíblia é muito complicada. É complicada até para ler? Não, não é. Você pode simplesmente ler a Bíblia. Se você tiver dúvida, você tem seus pastores para tirarem as suas dúvidas. Mas não deixe a Bíblia esquecida. Olha o que Deus fala aqui em Provérbios 7. Filho meu, guarda as minhas... Provérbios 7:1. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Vive a lei do Senhor como a menina dos seus olhos. Você tem que viver como se a palavra do Senhor fosse a sua visão. E ela é na realidade. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, não se atenham apenas a ouvir a palavra do seu pastor. Por mais abençoada que ela tenha sido, a Bíblia não pode ser deixada de lado, não pode ser esquecida. Então, por Deus, por vocês, pela sua vida, para guardar os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus, nós não podemos nos ater apenas às pregações. Nós precisamos ler Bíblia. E eu sempre vou bater nessa tecla. O que falta hoje para um cristão mais forte, mais sábio, é ler a Bíblia e não encostá-la como um peso morto em algum canto da casa e usá-la somente quando lhe convém. A Bíblia não é uma peça de conveniência. A nossa vida depende do que está escrito aqui. A nossa salvação depende do que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos meditar a respeito disso? Provérbios 7, versículos 1 e 2. Amém? Vamos pensar a respeito disso?
Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.